Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco com mais um vídeo. Vou corrigir as questões do sétimo ano referente ao volume 3. Aí nós vamos trabalhar aqui na semana 3 as páginas 23, 24, 25 e 26. Ok? Então, na primeira questão, o seguinte, ó. Vamos praticar a representação de frações como parte do inteiro, por meio de um desenho? Alice comprou uma barra de chocolate e a dividiu em 8 pedaços iguais. Alice comeu 3 desses pedaços. Assim, a fração da barra de Alice, que Alice comeu, é 3 oitavos. E ela representou essa fração na malha quadriculada abaixo por meio de um desenho. Se vocês observarem aqui, vocês estão vendo a barra de chocolate, os 8, pelo jeito que está a imagem aqui, os 8 pedaços são essas colunas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela pegou 3 dessas colunas, então ela já comeu 3 oitavos da barra de chocolate. Beleza? Então é o seguinte, ó, agora é a sua vez. Em cada uma das malhas quadriculadas abaixo, represente uma das seguintes frações. Então, tem várias frações, eu montei um para cada desenho e já posicionei a sua respectiva fração. Então, veja só, a primeira fração que eu tenho que montar é a fração 1/3. Eu tenho que colorir 1/3 do meu desenho, do meu quadriculado, certo? Aí, o que eu fiz para isso? Eu observei o seguinte, que essa barra de chocolate, nós temos aqui 24 quadradinhos. Então, eu vou calcular a fração da quantidade total de quadradinhos. Eu vou calcular, então, quanto que é 1/3 de 24. O que eu faço? Pego 24, divido pelo denominador, que é 3. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. E isso significa que 1/3 de 24, a terça parte de 24 é 8. Então, eu vou preencher, eu vou colorir 8 desses quadradinhos. Aí, ó. Olha a próxima imagem. Eu tenho que colorir 2/3 dessa imagem. Então, essa figura ela apresenta um total de 24 quadradinhos. Eu vou calcular quanto que é 2/3 de 24. O mesmo cálculo. Ó. 24 dividido pelo denominador, que é 3, dá 8. 8 vezes o numerador, que é 2, dá 16. A fração de um número, você pega um número, divide pelo seu denominador e o resultado multiplica pelo seu numerador. Então, 2/3 de 24 é igual a 16. Então, eu vou colorir 16 quadradinhos desses 24. Então, está aí preenchido. Aí nós temos uma outra fração, né? Eu tenho que colorir 2/4 desse quadradinho. Mesma coisa, gente. 2/4 de 24. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 2, 12. Eu vou preencher, então, 12 quadradinhos desses 24. Beleza? Continuando aqui, 5/6 dos meus quadrinhos. 5/6 de 24. Sempre tem 24, total de quadradinhos que a imagem apresenta. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. Vou preencher 20 desses quadradinhos aí, ó. Beleza? Próxima imagem, 5 oitavos desses quadrinhos. Mesmo procedimento. 24 dividido por 8, que é o denominador, 3. 3 vezes 5, 15. Vou preencher 15 desses quadrinhos. Próxima imagem, 6 oitavos, né, de 24. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 6, 18. Será preenchido 18 desses quadrinhos. Na próxima imagem, 1 dozeavos dos quadrinhos. 1 dozeavos de 24 quadrinhos. 24 dividido por 12, 2. Vezes 1, 2. Será ocupado apenas, né, preenchido apenas 2 desses quadrinhos. 7 dozeavos de 24. 24 dividido por 12. Dá 2. Vezes 7, 14. Será colorido 14 desses quadrinhos. 11 24 avos. Vou fazer o quê? Vou calcular 11 24 avos de 24. 24 dividido por 24, 1. 1 vezes 11, 11. Então, será colorido 11 desses quadrinhos. Agora, o seguinte, na questão número 2, olha bem, a professora de matemática de uma das turmas do sétimo ano de uma escola elaborou um jogo para seus alunos exercitarem a comparação e ordenação de frações. As regras do jogo são as seguintes.
primeira regra, ó, por sorteio, cada aluno receberá 5 cartões, nos quais estão registrados 5 frações. Né? Segunda regra aqui, ó. O aluno deve comparar as 5 frações de seus cartões e ordená-las. Terceira regra. Em seguida, o aluno deve representar as 5 frações de seus cartões como pontos da reta numérica. E uma outra regra aqui. O vencedor será o aluno que apresentar as 5 frações de seus cartões ordenadas e representadas como pontos da reta numérica corretamente, no menor tempo possível. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Mariana recebeu os seguintes cartões. Observe que aqui nós temos frações, tá? Positivas e frações negativas também. A mesma coisa acontece com o Pedro, que o Pedro recebeu os cartões também, são 5 cada um deles, para cada pessoa. E os cartões também, ambos, né, das duas pessoas, têm frações com números positivos e frações com números negativos. Tá? Aí nós vamos para uma questão aqui agora. Aqui na letra A é o seguinte: ajude Mariana a jogar. Observe na atividade anterior as representações das frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 na malha quadriculada. Observe o seguinte: essas frações pertencem à atividade número 1. Tá? Então, eu não vou voltar agora com aqueles desenhos, não, mas são aquelas partes que foram coloridas lá. Tem a ver com uma daqueles desenhos, certo? Aí, o seguinte, ó, a primeira coisa, ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Mariana. Mas, atenção, nos cartões de Mariana tem frações positivas e frações negativas. Então, a primeira coisa aqui, ó, escreva aqui as frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 em ordem crescente. O que nós ficou fácil aqui pelo seguinte: como essas frações elas estão representadas na atividade número 1 através das partes coloridas no quadriculado, é só você observar lá quais as partes que você coloriu menos, coloriu mais um pouquinho, coloriu mais e vai colocando em ordem crescente. Então, já vou posicionar aqui, é só observar pelo desenho. Ó, 1/12 é quem você menos coloriu, 3/8 é a próxima, 2/4 é a próxima, 5/8 a próxima e 6/8 a próxima. Coloquei as frações em ordem crescente, observando a quantidade de quadradinhos coloridos na atividade anterior. Agora aqui nós temos o seguinte: escreva aqui as frações dos cartões de Mariana em ordem crescente. E agora nós temos o seguinte: a Mariana, as frações que ela recebeu têm números negativos. Então nós temos 1/12, menos 1/12, menos 6/8 e menos 5/8. Aí nós temos que entender o seguinte: as frações, os números negativos, né, já foi estudado isso, para colocar eles em ordem crescente, nós temos que calcular o módulo de cada número, certo? Por exemplo, qual que é o módulo de 5? Né? É 5, a distância do 0 até o 5. Qual que é o módulo do menos 5? Também a distância do 0 até o 5. Para podermos ordenar esses números. Então, na verdade, quando você trabalha, por exemplo, assim, vamos colocar em ordem crescente o número 5 e o 3. Qual que é o menor? 3. Vamos colocar em ordem crescente o menos 5 e o menos 3. Qual que é o menor? É o menos 5. Então, o número menos 5 está mais distante do 0 comparado com o menos 3. Então, ele é um número menor. Tá? Então, eu vou colocar aqui os cartões de Mariana já em ordem crescente. Ó, né, menos 6/8, menos 5/8, menos 1/12. São as três frações compostas de, as três frações negativas. Está em ordem crescente. Continuando, nós temos 3/8 e 2/4, que são as duas frações positivas. Mas está posicionado aqui em ordem crescente aqui, essa sequência de frações. Aí aqui agora nós temos o seguinte, ó. Lembra da regra do jogo, que tem que colocar eles numa reta numérica? Então aqui agora nós temos o seguinte: agora represente as 5 frações registradas nos cartões de Mariana que você ordenou como pontos na reta numérica abaixo. Então aqui nós temos aqui, olha, o número menos 1, o 0 e o número 1. E é uma reta numérica e nós temos que colocar essas frações, posicionar elas cada um no seu respectivo local na reta numérica.
Para isso eu fiz o seguinte, olha só. Eu redistribuí essa, essa reta, certo? Esses pontos que estão aí. Então, aí aqui agora o que eu fiz? Ó, do menos 1 até o 0, eu dividi em 24 partes. Do 0 até o 1, também em 24 partes. Por quê? Porque todos os denominadores dessas frações são múltiplos. O mínimo múltiplo comum entre os denominadores é 24. Então, todas essas frações dá para transformar em outras frações com o denominador 24. São frações equivalentes. Aí o que eu fiz aqui? Olha, por exemplo, 8 chega no 24 para posicionar essa aqui, por exemplo, a primeira fração? Sim. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 3, 24. Então, aqui, ó, 6 vezes 3, 18. Então, dá 18 24 avos. 18 dos 24. Porém, negativo. Aí o que eu fiz? Eu peguei do 0 e retornei 18. Casa, ó, 1, 2, 3, 4, até chegar na 18ª casa aqui, ó. Criei uma estratégia para poder marcar de maneira correta, né, a localização do número. Igual essa aqui, ó, 2 quartos, para vocês terem uma ideia. Onde fica o número 2 quartos? Essa fração também chega na fração com 24 avos? Chega. 4 vezes 6 é 24, então vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Então 2 quartos é a mesma coisa que 12 24 avos. Só que está positivo, então eu vou à direita do zero. Eu vou andar 12 casas à direita, depois do zero. 1, 2, 3, 4, até chegar na casa de número 12. Aí ela vai ficar aqui, ó. Então aqui vai ficar ligado, né, posicionado, localizado a fração 2 quartos. Então essa foi a estratégia, né, utilizada para localizar e registrar, né, cada uma dessas frações numa reta numérica. Aí agora nós temos o seguinte, ó, agora ajude o Pedro a jogar, não é isso? A mesma ideia. Observe na atividade 1 as representações das frações 7 dozeavos, 2 terços, 5 sextos, 11 24 avos e 1 terço, na malha quadriculada. Foi feito na atividade número 1. Ordene essas frações e em seguida ordene as frações registradas nos 5 cartões de Pedro. Mas, novamente, atenção, nos cartões de Pedro existem frações positivas e frações negativas. A primeira coisa aqui, primeira situação, é escrever as frações 7 dozeavos, 2 terços, 5 sextos, 11 24 avos e 1 terço em ordem crescente. Lembrando que as frações estão lá na atividade número 1, na malha quadriculada, onde foi colorido os quadradinhos. Então, é só observar lá quais os quadradinhos, a quantidade de quadradinhos que foi colorido e associar essa quantidade a cada fração. Então, colocando em ordem crescente, aqui, ó, 1 terço, 11 24 avos, 7 dozeavos, 2 terços e 5 sextos. Essas frações estão colocadas em ordem crescente, mediante a quantidade de quadradinhos coloridos na atividade número 1. Agora que é o seguinte, ó, escreva aqui as frações dos cartões de Pedro em ordem crescente. Cai na mesma situação da Mariana, não é isso? Porque agora nós temos as frações do Pedro, que também são frações que envolvem números negativos. Está na atividade número 2. Então, o que nós temos que fazer? Observem aqui, ó, já a minha resposta. Lembrando que o Pedro também tem 3 frações negativas e apenas 2 frações positivas. Aí, uma opção também que vocês podem ter para posicionar isso em ordem crescente é o seguinte: toda fração se transforma em um número decimal a partir do momento que você divide o numerador pelo seu denominador. Então, é uma estratégia que vocês podem ter aí também para posicionar em ordem crescente. Você divide 2 por 3, vai dar 0,222. Não, 0, você vai observar um número decimal, né, aqui que vai dar. Aí você vai observar 11 dividido por 24, transformar em número decimal também. 1 terço aqui é 0,333, certo? Então, o que você vai fazer? Você observando esses números, você vai colocar eles em ordem crescente. Lembrando que o número, por exemplo, assim, o número menos 5, ele é menor do que o menos 1. Ele está mais distante do zero. Então, tomem cuidado, né, na hora de localizar esses números aí, colocar eles em ordem. E também o Pedro é para ele colocar também esses números, essas frações, numa reta numérica. Então, olha só, a reta numérica, né, o que pediu para representar, e eu fiz a mesma ideia de que eu fiz para a Mariana.
também dividir os espaços em 24 risquinhos, em distâncias iguais, em 24 distâncias, do 0 até o menos 1 e também do 0 até o 1. Porque todos os denominadores aqui são divisores do 24. Então, dá para associar cada fração dessa a uma nova fração equivalente com o denominador 24. Por exemplo, essa fração aqui, ó, 1/3. 1/3, 3 para chegar no 24 é 8. 8 vezes 3 é 24. Então, 1 vezes 8 é 8. Então, 8/24. Então, a fração 1/3 é a mesma coisa que a fração 8/24. Só que aí eu tenho que distanciar 8 casas à esquerda, porque está um número negativo. Então, como eu reparti em 8 casas, eu vou voltar e repartir em 24 casas, eu retorno 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho a localização precisa de cada fração que eu tenho dessa maneira, usando essa estratégia. Tudo bem? Aí agora nós temos a questão número 3 aqui, ó. Ajude a Alice a resolver a atividade da escola. Letra A. 20 dias representa qual fração do mês? 20 dias o mês, e agora em 20 dias nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos mês com 30 dias, mês com 31 dias, mês com 29 dias e mês com 28 dias. Isso pode acontecer. Então, eu acabei colocando aqui. Se o mês tem 30 dias, 20/30 é a fração. Mas se o mês tiver 31 dias, é 20/31. Se ele tiver aqui, ó, 29 dias, 20/29. Ou 20/28. E 20 dias representa qual fração do ano? Aí observa o seguinte, olha só. 20 dias representa qual fração do ano? Eu tenho que saber quantos dias tem um ano. O ano pode ter 365, como também pode ter 366. Então, eu tenho aqui 20/365 ou 20/366. As frações têm que condizer com o mesmo assunto. São 20 dias, tem que ser 365 dias. Tem que haver uma associação, né, das informações. Beleza? Na letra B, 4 dias representa qual fração da semana? 4 dias. Uma semana tem 7 dias. Então, 4/7 da semana. 4 dias é 4 dos 7 dias da semana. E do mês? Aí vem a mesma coisa. Pode ter mês com 30, então seria 4/30. Mês com 31, 4/31. 4/29, 4/28, pois pode variar a quantidade de dias de um mês. E do ano? A mesma coisa. Eu tenho aqui 4 dias de um total de 365 dias, ou 4 dias de um total de 366 dias, equivalente ao ano. Ok? Na letra C, 2 horas representa qual fração do dia? E agora? 2 horas. A gente tem que entender que agora 2 horas é uma indicação de hora. Então o dia tem quantas horas? 24 horas. Então 2 horas de um dia representa a fração 2/24. 2/24 do dia. E da semana? Agora tem que saber o seguinte, uma semana tem 7 dias. Se um dia tem 24 horas, eu vou fazer 24 vezes 7, para chegar em 168. Então, 2/168 é a fração que representa 2 horas em relação ao total de horas de uma semana. E o total de horas de um mês? Aí vai mudar. Se o mês tem 30 dias, vai ser 2/720. Se ele tem 31 dias, vai ser 2/744 dias. 744 horas. Se ele tem 28 dias, vai ser 2 horas sobre 772 horas, comparado no mês, tá? Se o mês tem 29 dias, né? Então agora nós temos aqui, ó, vai ser 2 horas, num total de 696 horas. É a fração correspondente, né, ao mês aqui, ok? Transformada em hora, tá? E se for ao ano? Ó, 2 horas aí, um ano, hein? Um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, multiplicando 365 por 24 dá um total de 8.760 horas. Então eu tenho 2 horas de um total de 8.760 horas e posso ter também 2 horas de um total de 8.784 horas quando meu ano tiver 366 dias. Beleza? Aí agora nós temos a questão número 4 aqui, olha só. Ajude Pedro a resolver a atividade da escola.
Se 100% é o todo, qual que é a fração que representa? Então, vamos lá, letra A. 100% é o todo. 5%. 5% é 5 sobre 100. 5 sobre 100 é uma fração, nós podemos dividir por 5, nós vamos ter a fração simplificada, 1/20. Beleza? A letra B, 30 centésimos é 30%. 30%, 30 centésimos, dá para dividir por 10. 30 dividido por 10, 3. 100 dividido por 10, 10. Simplifiquei a fração. Sempre preocupa em simplificar a fração quando for possível. Na letra C, 0,25 sobre 100, 0,5 centésimos. Aí nós vamos acabar com essa casa decimal multiplicando por 2. Por quê? Porque 0,5 vezes 2 dá 1 inteiro. Então, 1 inteiro. E 100 vezes 2 dá 200. Então, 1 sobre 200. Não, a gente não deixa uma fração representada por um número decimal. Representou ela em forma decimal, multiplica por um número para transformar essa fração em uma fração composta de números inteiros. Beleza? Na letra D, 17%, 17 centésimos. Essa fração ela não aceita simplificação. Beleza? Então ela permanece dessa forma. Na letra E, 1,35%, a mesma coisa aqui, ó. 1,35% é 1,35 sobre 100. Eu vou multiplicar por 100 aqui agora. Por quê? Porque quando eu multiplico um número que tem duas casas decimais por 100, esse número, a vírgula passa para duas casas decimais à direita. Então, meu número passa a ser um número inteiro. 1,35 vezes 100, 135. 100 vezes 100 embaixo, 10.000. Você tem que multiplicar pelo mesmo valor o numerador e o denominador. Então, 135 sobre 10.000, como termina com 5 e com 0, dá para dividir essa fração por 5. 135 dividido por 5, 27. 10.000 dividido por 5, 2.000. Aí essa fração agora ela já não tem como simplificar. 27 divide por 3 por 9, né? 2.000 não divide por 3 por 9, ela já está de maneira simplificada. Tudo bem? Para finalizar, então, nós temos a questão número 5. Tá? Leia com atenção e faça o que Mariana pede. Veja bem, agora é sua vez. Elabore situação, problema que envolvam comparações e ordenação de frações positivas e negativas. Aí, o que eu fiz? Eu elaborei uma situação. Lógico que a situação ela é uma atividade pessoal, né? Mas eu fiz o que ela pediu. Elaborei a situação. Ó. Coloque em ordem decrescente agora as seguintes frações. 3 sétimos, menos 5 oitavos, 9 décimos e menos 4 quintos. Bom, elaborei a situação, o pedido está aí, só que eu não vou resolver. Né? Não pediu para resolver, vou deixar aí. Eu gostaria que vocês resolvessem. E resolvendo, podem deixar, né, comentar sobre o resultado, colocar para mim o resultado, para a gente poder verificar se está correto. Tudo bem? Então, obrigado por ter assistido o vídeo, espero que tenha gostado e até o próximo.